Gente, que prazer enorme estar aqui. Tô nervosa, pá! Boa noite, pessoal. Vamos começar hoje o primeiro episódio da PatiCast. E aí não poderia ser diferente que eu convidei essa minha amiga querida, que tem o meu nome, que é minha xará, a Pati, para me entrevistar. E aí para contar um pouquinho de quem que é a Patrícia Capuani, como é que funciona esse projeto, da onde que surgiu tudo isso, né, Pá? Ai, tô muito lisonjeada. Você é minha musa e inspiração, você sabe disso. Meu Deus, né? Oi gente, que alegria estar aqui no PatiCast dessa lindeza que sai toda hora da zona de conforto, que se mexe, que se reconstrói. Ela vai poder hoje contar um pouquinho sobre essa Patrícia Capuani que a gente não conhece e vai conhecer hoje também, que está lá, para abrir, né, essa temporada que ela se propôs a fazer, estar aqui com todos vocês, pro PatiCast. Adorei o nome, tô me sentindo em casa. Por tô que quase será, chamando ela, tô quase chamando ela para vir comigo, que gente. lindeza, Pati, que, olha, tudo de melhor nessa sua proposta. Obrigada, parabéns por você também provocar na gente, Sim. sabe? Essa questão de sair da zona de conforto. Ela, Pati, tô nervosa. Eu falei, Pati, vai fluir. Você sabe muito bem fazer, fique tranquila, vá. E ela tá aqui, pôs a cara, criou tudo isso, se mexeu e tá aqui hoje com todos vocês para esse momento. Então se inscreva no canal da Pati Capuani, estejam presentes, prestigiem, porque vai ter muita prosa boa aqui, né? Conta já um pouquinho então desse objetivo, como é que isso aqui tudo nasceu, Pati? Pati, você sabe que eu sou super empreendedora, né? Super, impressionante, e né? essa semana eu fiquei muito pensativa o que eu ia falar aqui com você, mas eu falei, deixa fluir, deixa as coisas acontecerem, eu não vou treinar nada, vou ser eu, Isso. né? Então, como tudo que você faz. Pois é. Isso é você, verdade. Então, dia 20, essa semana mais ou menos, dia 17, eu acho, fez 24 anos que eu sou formada. E isso me reverberou tantas coisas, me trouxe tantas memórias, porque eu já fiz tanta coisa na vida, né, pá? Sempre tive o consultório, sempre tive algo paralelo. E o esquema do podcast, eu acho que foi me inspirando você, Maiara Valossi, esse pessoal, todo mundo aí que eu já fui acompanhando, ajudei muito, né, assim, a Maiara principalmente. E aí eu falei, gente, eu preciso sair um pouco fora de trás do Instagram, de trás das coisas e ir pra frente do público, né? Pra falar um pouco do que eu sei. Isso. Porque a linguagem da psicoterapia, a linguagem dos perrengues emocionais que a gente vai falando, todo mundo tem, né, Patrícia? Todas. Todo mundo tem e eu não sou diferente, é isso que eu quero contar aqui pra vocês. Muito bom. E embora eu seja terapeuta, formada esse tanto, com 5 pós-graduação, eu também sofro, gente, eu também choro, né? Também tem suas questões, também tenho seus desafios, milhões de né? questões. E que aí vai me formando essa profissional que eu sou hoje, né, Paty? E esse projeto, ele está sendo aí fomentado já há um tempo, né, do PatiCast. Mas muito tempo. Né? Eu lembro que você um dia comentou comigo, enfim, consegui agora executar e tá hoje aqui no primeiro. Como é que tá sendo isso para você, Pati? Frio na barriga eu já sei que rolou, porque você tava mesmo. Paty, e como é que tá agora startando? Um dia super corrido, como sempre, né? Que todo mundo que sabe um pouco de mim, assim, que eu vivo correndo. Então, não tenho só uma função. E aí eu falei, olha, eu cheguei em casa, tomei meu banho e falei, seja o que Deus quiser. Isso aí. Então esse projeto, ele precisava sair do papel, né, Paty? Eu não vou conseguir fazer ele ainda semanal, né, por conta das minhas demandas, mas uma vez por mês eu vou estar aqui, trazendo convidados, né, então eu conheço muita gente que você sabe. Perfeito. A ideia foi essa, de trazer assuntos permeados daquilo que eu já faço. Perfeito. Então, e esse bate-bola, e essa troca. Esse bate-bola, essa troca, eu também pontuando algumas coisas desse meu lado profissional que você conhece tão bem. Muito bem. Né, e agregando na vida das pessoas, porque hoje em dia eu tenho visto muitas famílias, problemas de relacionamento, de filhos, enfim, tudo, né, gente? Adolescente, que eu tenho uma filha adolescente. Sim. Então, a ideia surgiu disso. Então, de trazer esse conteúdo um pouco mais engajado, com convidados que sejam da área da saúde ou que sejam influenciadores. Enfim, aqui vai rolar de tudo. Perfeito. E, Paty, como é que nasceu a Patrícia empreendedora? A Patrícia que resolve sempre sair da sua zona de conforto, né? É um gancho muito bom esse para nós mulheres que precisamos toda hora nos reinventar, né? Seja por um motivo ou por outro, aqui a gente pode listar vários. Mas a Patrícia Capuani se formou assim como?
Muita inspiração em casa, muito incentivo em casa, ou a Patrícia foi buscar fora e de repente teve isso por si só? Queremos saber aqui. Paty, minha história de vida é assim, é permeada. Eu prometi pra mim mesma que eu não ia chorar hoje, mas se tiver que chorar também tá tudo certo. Até porque vocês incentivam o choro, sim, né? Põe pra fora. Eu só esqueci do lencinho aqui, mas então na próxima vai ter. Mas eu acho que eu fui me inspirando essa coisa empreendedora. Meus pais sempre foram comerciantes a vida inteira, né? Então eles sempre caíram, levantaram, e isso a gente foi acompanhando nesse histórico todo. Nós tivemos uma infância, uma adolescência boa, mas permeada de alguns problemas, algumas dificuldades financeiras, principalmente. E eu fui dando a cara a tapa. Então eu sempre fiz algo, né? Então eu lembro que na época da minha faculdade, assim, para eu pagar meus cursos eu vendia coxinha. Perfeito. Quem fazia isso era eu, né? Então não sei se você já fez coxinha. Não, nunca mas fiz. A massa é um negócio que é muito pesado. Então eu fazia coxinha, eu vendia pijama, eu me reinventava. E sempre com aquele dinheirinho para pagar meus cursos, pagar alguma coisa que eu queria fazer. Comecei, assim, desde muito nova a trabalhar. Na verdade, eu fui ser auxiliar de dentista de um primo meu. Que legal, Paty. Nova há quantos anos? Ai, eu não vou me recordar, Paty, mas acho que uns 17, por aí, mais ou menos. A minha irmã é uma pessoa que começou mais cedo que eu até. Então a gente vem dessa família que cai e levanta o tempo todo, né? Meus pais estão mais velhos hoje, mas até hoje é assim. São separados hoje, né? Mas a vida inteira foi permeada nisso. Então eu não desisto, sabe? Eu acho que... Eu brinquei com uma pessoa essa semana. Falei, gente, eu já tô com 5 pós-graduação. Qual será meu próximo curso, né? Porque você não quer parar, né? Porque eu não quero parar. Até pensando na polêmica que nós vivemos aí, né? De estar mais velho na faculdade, né? Hoje a gente sabe que ainda bem que isso está acontecendo, que bom que essas oportunidades acontecem, que bom que todo mundo está se reinventando. Eu me reinventei também recentemente e que maravilhoso que é isso. E você tem vontade de fazer mais, Paty? Eu tenho vontade de fazer mais algumas coisinhas. Tipo? Por exemplo, uma pós em aromaterapia. Tudo a ver sua cara. Não, super gosto, já, enfim, né? Muito sua cara. E eu tô com um projeto de abrir uma pós. Então, muito sua cara também. Então vamos ver. E é isso ainda. tudo você também sempre teve envolvida com educação, direto ou indiretamente, sim, agora super diretamente, nesse momento da sua vida também, mas parece que isso tudo estava ali na sua construção. Que interessante isso, né? Super interessante. Paty, desde pequena eu dou aula para os meus vizinhos. Olha, sério, Paty? Olha isso. Eu lembrei dessa história. Se a minha irmã estiver me assistindo, ela vai lembrar que a gente fazia isso de pequena, a gente dava aula para os nossos vizinhos. Então, eu fui essa construção minha, né? Eu fiquei pensando, sempre dei palestra, então eu tenho muita facilidade em conversar, por isso a ideia do podcast, maravilhoso. Né? E aí fui me metendo, né? Eu meto as caras para conseguir dinheiro, sempre foi assim na minha vida, né? Então eu sempre tive algo paralelo ao consultório. E essa história, eu não tenho vergonha nenhuma, isso para mim é um orgulho falar que eu vendia coxinha na faculdade. Claro. E ser terapeuta? Como é que isso surgiu, né? Você teve dificuldade em escolher a profissão que você queria? Você que também ajuda muitos adolescentes nessa fase, nessa formação, lida com muitos deles, enfim, com todas essas questões emocionais que envolvem também a escolha da profissão. Como é que você escolheu a sua? Paty, eu acho que todo grande terapeuta, e eu me coloco assim... Eu vou pensando muito na minha trajetória, né? A gente vai se formando perante as nossas próprias histórias também. De vida. Então, embora seja uma lindeza que eu tô contando aqui, a gente teve vários perrengues, né? Então, eu acho que eu sempre fui aquela amiga que gostava de ouvir, dar conselhos. Então, eu acho que eu já fui começando a me construir aí. Né? Então, e aí quando eu fiz balé a minha vida toda, sou formada em balé, foi um custo para formar em balé, que no último ano eu falei assim, meu pai, eu não quero mais isso, tô enchendo o saco, porque balé tem toda aquela coisa, né? Respira, para, popô pra dentro, e não sei, e aquilo não tava mais fazendo sentido para mim. Mas enfim, e aí eu falei, eu vou prestar vestibular agora, prestei 3 faculdades, eu passei nas 3. Psicologia. Mas já psicologia, já sabendo que era isso, não? Eu fiz psicologia, passei em psicologia, passei em musicoterapia e passei em físio. E aí eu fui fazer musicoterapia.
Falei, quer saber? Eu vou fazer musicoterapia porque é essa coisa engajada, né? Tipo, ninguém faz mesmo, então eu vou ser a diferentona. É sério? Juro. Com esse pensamento. E aí eu falei, eu já faço coisa de dança mesmo, e enfim, musicoterapia tem tudo a ver comigo, tem uma área da psicologia, e fui ser a terceira turma de musicoterapia da UNAERP, que inclusive é um curso maravilhoso que fechou, infelizmente, né? Pena. Verdade. Na faculdade eu tive uma inspiradora, que foi a Cláudia, que foi minha terapeuta por 15 anos. E aí, ao lembrar dessa história eu me emociono, porque eu fico pensativa, gente, como eu fui guerreira. E aí eu falei, eu quero fazer uma especialização, eu quero ser igual a você. Eu falei pra ela um dia. E aí fui Sabe fazer... eu conheci Cláudia também, querida. Fui fazer o Lumen, que é um instituto que tem em Ribeirão. Eu fiz o Lumen por 3 anos, depois fiz o Bioenergética, e aí fui indo. Fiz Chantala na época, né, que eu gostava muito e gosto de trabalhar com essa área de gestantes e casais. E por um tempo eu fiquei aí respirando, pensando no que eu ia fazer. Fui fazer uma pós em aleitamento materno. E terminei minha pós em terapia familiar de casal na pandemia. Olha isso. Então foi indo. Acho que essa construção de ser terapeuta foi desde a infância, Desde Paty. sempre. Desde sempre. E, Paty, o que mais te encanta dentro desse universo? Porque a gente mexe com o desconhecido. Quando a gente fala de emoções, da mente humana, da psique, é desconhecido. Total. Né? Buraco negro, talvez. Sim. Né? Como é que é lidar isso com as pessoas? Porque tem limite, não tem limite? Até quando? Enfim. Eu sempre, eu fiquei assim, quando um cliente vai no consultório, eu acho que o maior ganho que eu tenho, porque eu aprendo muito com os meus clientes, Paty. Eu tenho clientes que eu atendi com 8 anos de idade que estão voltando agora de homens, viraram homens. Eu falo, gente, mas como assim, né? Mas ok, tá tudo certo e vamos ver qual que tá essa fase. Mas lidar com as histórias das pessoas, isso é maravilhoso. Você ser um guardião da história das pessoas, isso para mim é de extrema importância. É muito bonito você pensar que alguém está na sua frente, abrindo todas, escancarando todas as suas defesas, as suas máscaras, as suas dificuldades, suas feridas emocionais, te delegando aquilo que é mais principal da vida, né? Que é tão sublime da vida dela. Então, eu acho que eu vou indo por esse caminho, sabe? Eu sou muito agradecida aos meus clientes, eu falo isso pra eles. Porque eles não sabem disso, mas eles me ensinam muito. Às vezes eu tô com alguma coisa lá no consultório e falo, ai meu Deus, tem que me trazer uma resposta. Aquele cliente que sentou ali, pronto, trouxe a resposta. Como não se envolver, Paty? Primeiro se cuidando, né, Paty? Eu aprendi isso dentro da faculdade, eu acho que isso é uma lei, assim, dentro da nossa profissão. A gente precisa cuidar das nossas questões, pra gente não enganchar nas questões dos outros. Né? Então, fazendo terapia, fiz terapia por muitos anos, seguido, fiz supervisão, que dentro da nossa área chama-se supervisão, mas é como, para vocês poderem entender, é tipo uma mentoria, né? Que a gente faz com uma pessoa que é acima da gente, de tempos maior, de profissão maior, de carreira. E aí ela vai contando como é que faz aquilo, se esse está o caminho certo ou não. Então, eu fiz por muito tempo. E aí, cansei, né? Fiquei um tempo, assim, sem terapia, mas com algumas intervenções. Tá. Então, eu gosto muito de falar que o ser humano ele é composto por corpo, alma e espírito. Então, a gente precisa cuidar dessas 3 áreas. Né? Não adianta. Se você não cuida dessas 3 áreas, você tá capenga. Espiritual, não onde você acredita. Né? Pode ir, vai fazer o que você quer da sua vida. A alma é aquilo que a gente traz na terapia, que é o que está ferido. E o corpo é isso aqui que nós estamos vendo. E aí, depois de anos, o ano passado, eu precisei voltar para minha terapia. E como que é isso, precisei voltar? O que acende se precisei voltar? Estou precisando de terapia. O que é isso? Como é que é? Paty, final do ano para mim foi um final de ano muito complicado. Por quê? Vou contar aqui um pouquinho, tá? Minha mãe ficou internada 7 dias na UTI. Ela tem uma doença degenerativa que não tem cura, mas tem tratamento, tem, né, prevenção não, tem uma coisa paliativa. E aí ela com essa doença, ela tem umas varizes no esôfago, e uma dessas varizes estourou e ela foi para UTI, do dia para noite.
Então, pensar na morte da minha mãe, pensar naquilo que tava me... Pensar, assim, nesse fio da meada, né? De falar assim, meu Deus, ela tava aqui comigo agora e, de repente, ela pode morrer. Isso começou a me gerar sintoma. E, junto com isso, eu tive outros aspectos de um relacionamento que não deu certo, né? Que eu fui enlouquecidamente, sou até hoje apaixonada por essa pessoa. Não tenho vergonha nenhuma de falar disso, né? Escola, junto com consultório, junto com uma série de coisas aí que eu comecei a ter sintomas. Então, assim... Que são esses sintomas, Paty? Ansiedade pura. Ansiedade. Emagreci bastante, mas junto com dieta, junto com... Porque eu também não parei de fazer tudo isso para não adoecer, né? Mas insônia, muita insônia. E falta de apetite. Então, eu falei, não, chega... Pus o breque e falei, agora é a hora de eu voltar para um processo terapêutico. E aí eu quis buscar algo que fosse diferente daquilo que eu já tinha passado, né? Então hoje eu faço terapia com um homem, que é completamente diferente. É diferente, Paty? Eles são mais assertivos, eu acho que ele tem uma postura assim, que ele me coloca num lugar de, olha para isso. Né? Então vamos pontuando, vamos desenhando isso de uma outra forma. Tem muito a ver com essa minha última formação que eu fiz de construcionismo social, tudo. E aí que é o que conversa mais comigo hoje. Precisei tomar medicação. Isso eu acho que é importantíssimo a gente Aceitou colocar bem aqui. esse processo, não? Não aceitei, mas depois eu falei, não vai ter outro caminho, eu vou ter que fazer isso e é por um período, vou me recuperar e tá tudo certo. Né? E isso eu cheguei, alguns clientes começaram a observar também, e eu não tenho esse problema, Paty, assim, eu sou uma pessoa muito transparente, embora a gente tenha essa ética profissional, mas se eu tô sorrindo eu tô, se eu tô triste eu tô, se eu tô chorando eu tô, e as pessoas percebem mesmo, né? Então essa hora de falar assim, virou a chave, foi esse final de ano que eu tive, que foi assim, avassalador na minha vida. E como é que tá agora? No primeiro trimestre, podemos dizer assim, né? Você viu a respirada que eu dei, né? Vi. Senti daqui. Ainda não está fácil, Paty. Lógico que a minha mãe tá super bem, ela ficou super bem, ela ainda tá fazendo exame, ficou na minha casa por um período, cuidamos dela, eu e Elis, né? Ela tem marido hoje que já se separou do meu pai, casou com outra pessoa, enfim, super legal também, mas ficou um tempo com a gente. E aí tô assim, né? Me recuperando ainda disso tudo, né? A gente vai, o que eu sempre falo e eu acho que eu vou falando para mim mesma, a gente tem recursos e quais são esses recursos que a gente vai adquirindo na hora dessa crise para você não afundar. Então eu me conectei muito com isso, quais eram os meus recursos, voltei para Deus, vou para minha religião lá e tá tudo certo, vou para minha terapia, vou para minha medicação que eu preciso. Qual é a sua religião? Eu sou cristã, pá. Cristã. E você frequenta o quê? Eu frequento uma igreja que chama Igreja Voz. E aí eu fui muito tempo católica, mas já frequentei todos os tipos de religião, até para eu conhecer, por conta do meu consultório também, para eu entender, né? Sim. Eu não costumo falar isso em consultório, mas só para quem me pergunta, até porque a gente não pode direcionar nada. Sim. Mas é aquilo que eu me encontrei. Então hoje eu me encontrei nessa igreja que chama Igreja Voz. Muito bem. Quero saber um pouco... Vou tomar uma aguinha aqui, porque esse assunto me traz... Vou falar um pouco de outro assunto que eu sei que também é muito importante para você, que é a maternidade. Paty, quando você se viu mãe, assim, sabe aquela mãe que você fala, meu Deus, mãe mesmo, né? Mãe, né? Você lembra disso? Como é que foi isso? Como é que foi essa descoberta? Você desejava ser mãe? Como é que isso tudo aconteceu? Gente, assim, ser mãe pra mim é o maior presente que eu pude ter na minha vida. Minha filha tá assistindo aí, eu até quero agradecer muito ela, porque primeiro que ela é um presente mesmo na minha vida, né, pá? Ela que deu esse nome. Ah, mentira! Juro. Arrasou! Ela que deu esse nome. Muito bom. Eu falei, Elis, eu preciso pensar num nome, tudo. Ela é muito criativa. Ela falou, mas o que você acha desse nome? Eu falei, fechou, é esse. Olha, e o Davi complementou com algumas coisas e aí fomos indo nessa construção, né? Então, assim, ser mãe pra mim foi muito desejado. Foi muito desejado, foi planejado, foi desejado, ela foi muito querida, né? Então eu amo estar grávida. Eu brinquei ainda com ela hoje, eu falei, ai filha, acho que eu vou arrumar um bebê, porque eu tô com uma saudade da minha barriga.
Aí eu fiquei pensando, gente, mas que jeito, né? Mas tá bom, tem vários jeitos. A Cláudia Né? Raia não arrumou, gente? Por que eu, com 46 anos, não posso? consigo, né? Então, assim, a Elis foi muito querida. Eu fiquei 1 ano, eu parei de trabalhar durante 1 ano pra estar com ela. Né? Foi um direito que eu me dei e eu também quis passar por isso. Foi difícil quando ela tinha 1 ano e 2 meses, porque eu me separei quando ela tinha essa idade. Mas enquanto bebê, amamentei. Foi maravilhoso amamentar. Fiz Chantal até falar chega. Dei banho de balde até falar chega. Né? E hoje ela tá essa linda adolescente de 16 anos. Que uma hora eu vou trazer ela no podcast. Só ela vai falar, ai mãe, não vou. Mas ela vai vir. Vem, ou se vem. Vai ter vem que vir. Sim, vem sim. Ser mãe de adolescente. E aí? São novos desafios, hein? Muitos. Acho que cada fase é uma fase, né, pá? Então, assim, embora ela não me dê trabalho, nenhum. A Elisa é uma menina super independente, faz a comida dela, ela se vira. Mas a gente tem nossas... Sim. E eu acho que os nossos embates maiores são porque eu trabalho muito. Então eu me sinto culpada às vezes, sabe? Ela tá ouvindo tudo isso, deve falando, mãe, tá certo. Então, às vezes, eu chego muito tarde em casa e aí ela já jantou. Então, eu queria ter esse tempo, morta de canseira. Eu tenho um combinado com ela que eu já fiz isso faz um tempo, que eu chego em casa, eu quero um pouquinho de silêncio, porque eu ouvi muito o dia todo mundo falando, então eu preciso de silêncio. Mas, ao mesmo tempo, isso me gera um pouco de culpa. Que ela quer falar. Porque ela quer falar, ela tem o momento dela, né? Ela tá numa fase que vai começar a se relacionar com as pessoas, e aí veio uma menstruação aí no meio do caminho. Então, são desafios que a gente vai tendo, né? Que me fazem também me conectar com a adolescente que eu fui. Que eu fui o avesso da Elis. A Elis não me deu trabalho nenhum. Eu também não dei Elis, muito. você vai descobrir tudo agora, Elis. Tudo agora. Mas assim, eu comecei a namorar muito cedo. Ela não. Então, e tá tudo certo. Eu falo, olha, cada um tem seu tempo, seu momento, mas eu não sei se eu me arrependo, pá, mas eu acho que eu queria ter vivido a minha adolescência, assim, muito mais adolescente, sabe? Não tanto... O que isso é muito mais adolescente? Mais rebelde? Isso, bagunçar. Minhas amigas iam pra festa, eu não ia, eu era sempre muito caseira. Enfim, comecei a namorar o pai da Elis muito cedo. Então eu acho que eu perdi, né, muita coisa da adolescência, assim, essas coisinhas de adolescente mesmo, né, que eu não passei por isso. Não passei. Então, eu fui a adolescente certinha. Ao contrário, depois que eu separei, né? Mas tá bom. Mas compensou depois, aí compensamos algumas coisas, né? Mas minha adolescência foi maravilhosa, Patrícia. A gente tinha um grupo de amigos, assim. Os meninos iam na porta de casa, ficavam lá. Natural de Ribeirão? Sou natural, né? Nascida e criada aqui. Aqui, né? Então, Nunca saiu, Paty? Pra morar fora, não. Não, sempre aqui. Nunca tem essa vontade? Não sei, a Elis tem, talvez eu iria pra visitá-la, porque ela não fala que ela não vai ficar no Brasil, né? Que ela vai morar fora, vai fazer faculdade fora. Isso pra você como é que é? Depende pra onde ela for, é tranquilo. Tá. Então, se ela escolher, por exemplo, algum lugar que tem uma rede de apoio lá, pra mim é super tranquilo. Eu tenho 2 sobrinhas que moram no Canadá, que estudam lá, fazem faculdade lá, são casadas lá. Mas se ela falar, ai não, mãe, quero ir pro Japão, aí a gente vai ter que... Vai conversar. Vamos ter que dar uma reboladinha, não que eu não vá deixar ela ir, mas vai ser diferente. A gente te vê, Paty, muito pautada nessa questão de realizar, de pensar, realizar, de amadurecer, de ser muito humana. Tudo que você fala gera na gente sempre muita empatia, não são aqueles terapeutas que têm uma distância, assim, tem uma distância necessária, né, importante, mas tem ao mesmo tempo algo que nos aproxima, assim, né, isso é muito interessante, que vai no humano, né, humaniza mais e tudo mais. Nesse contexto inteiro, você é uma pessoa que faz longos planejamentos? Então, assim, a Patrícia pensa na Patrícia aos 50, aos 60, ou a Patrícia é ao mesmo tempo imediatista também nesse contexto. Então, pensei, matei, já vou realizar, sabe, quero para agora. Como é que é isso? Paty, eu já fui muito mais imediatista do que eu sou hoje.
Então, já errei muito por conta disso, né? Da impulsividade me levar a fazer várias coisas, né? E aí, fala, nossa, por que eu fui me meter nisso, gente? Me gerou um desgaste físico, emocional e não tá levando a lugar nenhum. Então, acho que a maturidade da idade, todas as coisas que eu já vivenciei na minha vida, né? Separação dos meus pais, a minha separação, nascimento da minha filha, essa história do final do ano que eu acabei de contar, que foi um start na minha vida, assim, me fizeram parar, pensar e falar, não, peraí, ainda tem algumas coisas que são impulsivas, tá? Não vou mentir. Mas eu paro, penso, tanto que o podcast demorou muito para sair do papel. Que eu pensei, falei, não tá na hora, eu não vou conseguir me dedicar, eu não vou, né? Estou numa fase ainda muito reflexiva de várias coisas na minha vida, né? Mas hoje eu consigo parar, respirar, refletir, levar para terapia, levar para Deus, por exemplo. Eu sou uma pessoa que eu vou conversando comigo mesma, sabe? Tem muitas coisas que eu não partilho com ninguém, Patrícia. Tá no íntimo. Isso, tá aqui, isso guardado. É bom? Às vezes às vezes não. Né? Porque eu vou ficando muito sozinha nesse caminho. Né? Então, você se sente sozinha? Sinto. Muitas vezes eu sinto. Eu acho porque que eu tô aquela rodeada história, você aconselha todo mundo e não, ao mesmo tempo, cadê o ombro? Mais ou menos isso, não? Isso. Hoje eu aprendi a pedir um pouquinho mais de ajuda. Mas ainda é difícil pra mim. Muito difícil, assim. O processo tá mais em você ou mais no outro? Mais em mim. Falta de confiança, talvez, julgamento, né? Eu tenho pavor de julgamento. Então Você acha que a gente vai envelhecendo e vai ficando mais difícil confiar, mais difícil se entregar? Depende da pessoa, pá. A Capuane. A Capuane, sim. É. Eu acho que a Capuane vai entregando para algumas pessoas que realmente eu confio. Então hoje eu posso pôr nos dedos as pessoas que sabem da minha vida. Mas assim, muito nos dedos. Né? Do meu íntimo mesmo, daquilo que me dói, daquilo que está embutido, dos meus perrengues emocionais. Então são pouquíssimas pessoas. Porque eu já vivi umas histórias de muita exposição. Então isso pra mim me dói demais. E aí me fez retrair. Ser mais ostrinha, né? E ter uma pérola linda dentro. Exato, era isso que eu ia chegar, né? E deixar pra mostrar pra essa pérola pra quem mereça. Isso, repente, pra quem mereça, é isso, né? Pá. De repente também é o caminho da maturidade. Isso. Né? A gente se expõe pra quem merece se expor. Isso. O que desgasta demais você, Paty? De tempos em tempos eu preciso fugir de Ribeirão, Paty. Então, quer dizer, ir pra onde? Rancho da minha irmã e do meu cunhado. Em Delfinópolis, é um rancho que eu ponho o pé na areia, que eu fico descalça, que eu não ponho uma maquiagem, que eu tô com a roupa que for, e acordo a hora que eu quero, faço o que eu quero, né? Lá não pega celular direito. Então, de tempos em tempos eu preciso me recolher. Pra descansar, pra sair um pouco dessa mente cansada, sabe? E nesse contexto todo, o que te faz, você acredita hoje, mais feliz? Que já vem aquele sorrisão da alma, sabe? Aquela coisa leve, gostosa, enfim. O quê? Paty, por muito tempo eu não pensei que eu fosse querer casar de novo. Uau! Não esperava ouvir isso, confesso. Uau, de novo. Fiquei muito retraída. Fiquei assim, ai, gente, que saco essa história de casamento. Pra que eu vou entrar nisso? Vou ter que lavar, né, cueca de marido. Ela ia falar o cueca, falou. Vou ter que lavar cueca de marido, enfim. Hoje eu tô super afim de novo. Sabe, legal. Assim, quero reconstruir minha família. Eu acho que é importante. Eu acho que eu quero envelhecer ao lado da pessoa que eu amo. E o que tá... E aí a gente vai guardar pro próximo podcast. Vamos até beber uma água. Vamos beber uma aguinha, Patrícia. Vamos até beber uma aguinha. Tem alguns perrengues aí no meio do caminho que precisam se desenrolar, desatar os nós. Faz parte também. Faz parte do processo, faz parte dessa construção. Né? E tá tudo bem, entendeu? Tudo bem, assim, passar por isso. Né? Mas é isso, pá. Acho que o que abre meu sorrisão é pensar que eu posso casar de noiva de novo. Noiva de novo? Me conta tudo. Ai, noiva? Pá. Sonho. Isso aí. Eu acho que eu casei muito nova. Eu acho que
Você não casou de noiva ou casou de noiva? Casei de noiva Festão, e grávida ainda. Ah, que lindo. Ele participou de tudo. Porque eu fiquei 6, acho que, não lembro agora ao E festão, certo, festão? Festão, mas eu e o pai dele já moravam juntos. Decidimos oficializar e eu descobri que eu tava grávida. Aí ele, vamos casar, não vamos casar? Eu falei, vamos casar. Estarei de 6 meses, super grávida, linda. Que linda. E tá tudo certo, né? Então, é uma coisa que faz quentinho no meu coração de novo. E aí, nesse casamento, que você se vê noiva de novo, é festão? É uma coisa Não, mais pá, íntima? uma coisa muito íntima, com poucas pessoas. Olha. E você será convidada. Ai, meu Deus, já tô adorando. Por favor. Quando? Lely também, tá, meu bem? Iremos com muito amor do mundo. Que lindo isso, Paty. E você se vê velhinha como? Eu me vejo velhinha ainda trabalhando no meu consultório. Perfeito. Não dou conta de Ótimo. não atender. É a paixão da minha vida. Meu consultório, meus clientes. Lógico que segurando um pouco esse breque, né? Assim, com um pouquinho mais Sim. de Mas escolhas, atuando. atuando ao lado da pessoa que eu amo, Que linda. né? A minha filha super bem, com a família dela. De preferência, tá Elis com netos. já tá julgando. Ele já tá encomendando. Então, eu não me vejo está. uma velha assim, pacata, não. Me vejo uma velhinha ativa, me cuidando, fazendo exercício. Que legal. E em Ribeirão? Ai, pá, não sei, acho que sim, né? É? Acho que sim. É. Talvez se ela estiver fora do país, nessa ponte aérea aí, né? E você pensa sobre a finitude pra você? É difícil? É um pouco mais complicado. É difícil. Pá, um pouquinho mais complicado. Ô, Paty, quando a gente para pra pensar nas suas faces, que são muitas profissionais, né? Como é que você distribui o tempo? Você pegou uma grande missão de estar aí no comando também de um grande colégio, né? De um grande nome que veio da educação para Ribeirão Preto, se compôs ali, né, numa função forte, né? Precisa, ainda mais com essas gerações agora, né? Eu convivo também bastante com essa fase adolescente para adolescente. Tenho a minha Serena. É uma fase que né? A gente sabe que veio para chacoalhar, né? Chacoalhar, desconstruir, Sim. né? Sim. Tirar a gente fora da zona de conforto. Total. E aí você tem isso muito forte, aí você tem um consultório muito predominante, e você tem todas as outras coisas que você ama, né? Os óleos essenciais que faz muito parte da sua essência mesmo, da sua vida, e que você fomenta com seus amigos, a rede de conexões que você estabelece o tempo inteiro, enfim, tudo que você trabalha nas faces da Capuane, como eu coloquei aqui. E aí, como é que você divide esse tempo? E tem Elise, aí tem o futuro marido. Oh, meu Deus, você já tá colocando o futuro marido. Claro. Isso aí, já tô vendo você de quem diz. Já tô vendo você de Deus noiva. do céu. Com o buquê. Isso aí, eu e Lelis lá dançando. É isso, de preferência levando as nossas Assim, amigas. É verdade. E aí? Paty, é uma loucura. Minha vida hoje tá uma loucura, né? Então eu acordo muito cedo. Eu tenho uma disciplina de treino 3 vezes por semana. Ainda treina a pessoa? Treino. Ainda treino. Com essa história da minha mãe adoecer... Você é chata, Paty? Sou não. Não? E com horário, não? Horário? Horário é... Eu sou chata quando eu tô com fome. Tá. Dê comida para a Capuane. Quando eu tô com fome, com sono, eu fico irritadíssima. Tem comida aí, gente. Brincadeira. Então hoje eu me policiei em algumas coisas. Como eu sei que eu vou ficando chata, com dor de cabeça, irritada, eu levo marmitinha no trabalho. Então fruta, essas coisas, né? Mas eu me divido sempre, acordo muito cedo. E aí ou eu treino de manhã ou eu treino à noite, né? Que eu tenho essa possibilidade, levo a Elis pra escola e já fico lá. Então meu período hoje é dividido entre escola e consultório. Tá? Tem dias que eu saio do consultório 8 horas. Tem dias que eu tenho que trabalhar aos sábados. Né? Para atender a demanda, né? Para atender a demanda. Então, meu consultório hoje, graças a Deus, ele bomba. Né? Ainda tem algumas pessoas... Você atende mais que perfil? Pai, hoje a maioria dos meus clientes são adolescentes. Mas eu trago a família junto, né? Então, eu não consigo atender sem trazer esse pai, essa mãe, esse irmão, fazem parte desse processo, né? Então, a maioria são adolescentes. São adolescentes. São. E quando a gente para pensar na maior qualidade da Patrícia, qual que você fala? É essa. Sem pensar muito.
Acho que eu sou resiliente, pá. Resiliente, ótimo. E o principal defeito? Ai, não sei, é difícil, hein? É difícil? Eu tô dando uma de terapeuta agora. É difícil? Brincadeira. Eu acho que eu sofro intensamente. Talvez isso é um defeito. Tá, Eu podia pôr um pouco o pé no breque, sabe assim? tá. Eu sofro até sangrar, até sair, enfim, eu vou até o último momento. Eu vejo isso que eu acho que é um defeito. Poderia ser... Podia ser um pouco mais Vamos pautada. dosar um pouquinho essa história toda. Isso, Vamos isso. quebrar um pouquinho isso tudo. Aham. Muito interessante isso tudo. Querem ler alguns comentários? Queremos! Tem? Olha! Meia hora no ar, vou jogar na tela aí, na tela atrás Joga, de vocês. Rafa, vamos ver. Atrás Que de legal. vocês mesmo, tá? Tá. Tá, vamos ver. Que legal, tem comentários aqui. Vamos ver os queridos que estão aqui. Tiago! Lindas a Elis, meu Deus do céu. Que linda. Sou sua fã número 1, eu também, minha filha. Sou super sua fã. Boa noite, lindezas, a minha irmã, que super Beijo, minha querida. Dressa. Querida. Tiago, você precisa da sua caneca, meu querido. Que você precisa trazer. Você viu que eu já mandei fazer, já produzi, Estão já querendo tudo. as canecas. Estão querendo as canecas. Oi, James, um beijão. Meu querido, não sei falar inglês, tá? Quero coxinha, eu vou fazer pra vocês. Também quero. Super vou fazer. Gente, quanto comentário, meu Deus! Olha lá, guerreira pra sempre. Olha que lindo isso. Que lindos! Muito obrigada. Nossa, demais, demais, demais. É como você passa mesmo. Essa imagem de guerreira pra você, ela mais relata. Ah, Danila, duas patas queridíssimas. Ah, que linda. Vendi muito Maria Tereza Semijoias na minha faculdade. Olha isso, bem Muito, lembrado. muito, muito, muito. Johnny, Né? meu amigo querido. Raíssa, tia Paty maravilhosa. Gente, um beijo pra vocês. A minha irmã, já vou preparar os vestidos. Tá certo, Dre? Isso aí. Prepara, amiga. Prepara. Olha a Dan também aqui. Nossa, que gostoso. E isso. a Lili, que é minha cunhada, uma fofa. Vou arrumar essa noivinha, quero ser Olá. madrinha. Ah, gente, eu tenho tudo. Tá Cadê o vendo? marido, Tá bom, Patrícia? Tô falando. Marido, logo, chega de cavalo branco. Legal, tanto comentário gostoso. Vou pegar um gancho dessa história da guerreira, porque pra você isso é mais um ponto a favor, porque a gente falou lá no começo, né, dessa história do não conseguir de repente se abrir tanto, as pessoas, enfim, de ter um pouco essa sobrecarga natural, que esse título muitas vezes implícito ou explícito nos dá. Mas e como é que é isso pra você? Você vê isso como mais uma característica forte, possante sua, ou algo que você falava assim, poxa, as pessoas poderiam me ver um pouco menos como guerreira? Paty, eu acho que eu sou guerreira mesmo. A verdade é essa, eu não posso mentir, né? Mas tem horas que esse nome, guerreira, pesa demais. Porque às vezes eu quero não ser, eu quero tirar as amarras, sabe assim? Eu quero tirar minha máscara, minha maquiagem e falar assim, gente, por favor, me ajuda. Eu também choro, eu também tô triste, eu também tenho meus perrengues. Então, eu carrego essa guerreira dentro de mim. Né, eu acho que isso vai me construindo. As pessoas têm essa imagem construída minha, que eu acho que eu sou mesmo, ajudo muita gente. Mas a Patrícia Capuani, lá no íntimo, tem horas que eu quero descansar. A guerreira precisa descansar. Então, tem momentos e momentos que, por exemplo, eu fujo pro rancho, ou final de semana, eu tiro para dormir. Para tomar um banho mais demorado, para comer alguma coisa que eu gosto. Porque isso vai fazendo difícil sentido. isso pra você ou é fácil? Não, é fácil. Você precisa lutar pra ter um banho demorado ou é algo que você fala, o esquema aqui todo já sabe que é o banho demorado, que é necessidade? Não, hoje é fácil, Paty. Acho que quando a Elisa era menor era mais difícil. Porque aí ela demandava mais coisas nossas, né? Trocar fralda, dar mamar, enfim. Mas hoje ela é adolescente. Pelo contrário, ela cuida de mim muitas vezes. É uma troca muito bonita entre a gente. E quando a gente fala muito sobre essa questão da culpa da maternidade, uma das questões que a gente trata em terapia é a danada da culpa. Como é que a Patrícia Capuani trabalha a culpa dela? E aí? Ai, Paty, a minha culpa. Primeiro eu vou falando disso, né? Eu acho que eu tenho uma conversa, já tive algumas, principalmente agora no final do ano com a Elis, que foram de extrema importância na nossa relação. Ela foi para terapia também.
Então isso pra mim tirou aquela coisa apertada, me deu uma frouxidão de entender que ela também pode ir, eu posso ir. E aí eu vou trabalhando essa culpa fazendo coisas com ela. Então quando tá um pouco mais difícil, que eu vejo que ai meu Deus, tô naquela loucura, trabalhando, fazendo 1000 coisas. E Elis, vamos pensar, filha, vamos marcar uma viagem minha e sua, né? Vamos construir algo legal, vamos num lugar comprar uma roupa pra você. E aí eu vou trabalhando minha culpa nesse sentido. Tá. E esse é o ponto. Você tem consciência que você está trabalhando a culpa? Por exemplo, vamos comprar um vestido. Entendeu? Não, muitas vezes né? não. Eu acho que essa é a grande questão, né? De trazer pro consciente. E ela fala, ela verbaliza muito isso pra mim. Mãe, você já não tem tempo pra mim, né? Então, assim, às vezes a gente tem uns momentos que ela vai pra minha cama. E aí ela fica ali deitada, eu vejo que ela quer estar um pouquinho mais próxima. Isso. Conchego de mãe. Isso. Mas é isso, pá, acho que hoje a culpa tá menor, mas quando eu separei, que ela tinha 1 ano e 2 meses, que eu precisei me reinventar nessa história toda, foi muito complicado, né? Então é um momento que eu queria chorar pela minha separação e uma série de coisas para lidar e ter que cuidar dela bebê praticamente, né? Porque ela tinha 1 ano e 2 meses. E você é uma pessoa que fomenta as relações? Você já comentou comigo que você hoje sente que tem poucas amigas mesmo que sabem no teu íntimo. Mas você fomenta? Você é uma pessoa que hoje busca estar com elas, que você busca alimentar isso? Ou você fala, não dá tempo mesmo, então eu não me dedico a isso porque realmente meu foco está em outra coisa. Porque eu vejo, hoje assim, a gente está tentando sempre, parece que em busca dessas nossas relações, né? Então tá bem aqui, mas de repente é difícil você ser tudo ao mesmo tempo, né? Ser uma boa amiga, uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa irmã, uma boa filha, uma boa empresária, uma boa terapeuta, né? Como é que tá isso para você e onde você acha que você tá falha? Paty, eu tive um período nessa fase aí de que eu comecei a pós-graduação em terapia familiar e eu comecei junto após aleitamento materno. Então eu já estava num tempo de pós de terapia familiar e me enfiei nessa pós de aleitamento. Foi uma loucura, né? Uma loucura. Mas eu resolvi tirar um ano sabático, meio não saio, não faço nada, não me envolvo com ninguém. Eu vou focar nisso aqui, porque isso talvez vai ser a minha última pós, e eu me dediquei a isso. Então eu fiquei um tempo, não sei te mensurar, acho que minha pós foi de 2 anos, mas 1 ano e meio, acho que da minha vida eu fiquei nessa, não saio, não faço nada. Eu, lógico, ia pra casa da minha irmã, fazia alguma coisa com a minha mãe. Mas com as minhas amigas, foi bem. Eu tenho uma amiga que chama Patrícia, inclusive. Lindo nome. É, lindo, por sinal. E ela fala assim, meu Deus, você é muito atarefada, pá, você nunca pode fazer nada. E aí eu falei, você tem razão, amiga, eu tirei esse tempo, então eu acho que agora eu tô voltando a fazer algumas coisas que me faz sentido. Por exemplo, eu odeio a noite, pá. Eu gosto do dia. Por que eu odeio a noite? Porque eu sinto muito sono, porque eu morro de sono, eu tô num lugar às 9 horas da noite, quero ir embora dormir, sabe assim? Entendi. Então não funciona pra mim. Não vamos te ver na balada. Não. Nem de quando eu era adolescente, nenhuma chance. Não tem nenhuma chance. Talvez uma vez ou outra e tá tudo certo, mas eu gosto do happy hour, eu gosto de ir jantar com alguém, essas coisas, e ir embora pra casa. Então, hoje, depois dessa virada de chave, né, do final do ano, eu andei procurando algumas amigas, Danila é uma delas, né, querida, que me deu um super suporte, querida. Fomos almoçar, uma fofa amiga minha de anos, né, e a Patrícia também, e aí eu fui me reinventando aí. Então eu tô pondo o pezinho na rua, sabe assim, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Sua relação com a música, como é que é? Eu sou super eclética, pá, então eu gosto de tudo um pouco. Eu só não gosto, assim, mentira que eu gosto de funk também, mas pouquinho, né? A Liz escuta e ela fala, mãe, a gente tá na adolescência. Mas eu fiz violão um tempo da minha vida, né? Até por conta da faculdade, tudo. Na faculdade a gente aprende muitas coisas e eu preciso retomar. Hoje eu ouço muitas músicas da minha igreja, que isso faz muito sentido pra mim. São louvores? São louvores.
Então, às vezes, eu acordo e vou tomar banho com louvor. Perfeito. Que é a hora que eu tenho conexão com Deus, assim, né? Mas eu gostaria de aprender algumas outras... Esse é um outro projeto que eu quero aprender a tocar. Eu voltei nesse assunto, te associando à musicoterapia, algo que te levou nessa construção toda, que poderia, de repente, né... Falar, poxa vida, talvez um instrumento musical, algo do tipo. Mas música tem muito a ver comigo de relaxamento. Então, quando eu preciso relaxar, meditar. Então, eu sigo o Tadashi, não sei se você conhece ele. 6 horas da manhã ele faz uma meditação super legal. Quando eu posso, eu assisto, né? E aquilo vai me... E ele sempre usa uma música. Então, a música me conecta com as minhas emoções. E eu uso muito em consultório quando eu preciso. Eu tenho uma Alexa no consultório, principalmente com os adolescentes. Eu falo, qual é a música de hoje que nós vamos ouvir? E aí, ali ele coloca, ele vai me contando o que aconteceu na semana. E faz todo sentido pra ele, a letra da música, entendeu? Então, e aquilo vai fluindo. Isso. E, Paty, aonde que você quer que esse podcast chegue, né? Aonde você quer que o podcast vá? Qual o caminho que você vê para ele a partir de agora? Paty, o meu propósito com o podcast é levar conhecimento, levar coisas para as pessoas que eu não tô sozinha, né? O outro também sofre como eu. Ele tem uma história parecida comigo, né? O que ele foi se reinventando e fez sentido para ele. Então, é levar informação. É fazer com que essa conexão de coração para coração vai fazendo sentido. Né? Então, eu acho que as pessoas que eu vou convidando aqui, que uma hora você vai vir como minha convidada... Opa, maior amor. Sempre. Vai levando para esse meu público e vai ensinando eles também a fazer diferente, a falar, olha, eu não tô sozinho nisso. Então, é nesse sentido. Eu não quero nada engessado. Quero um papo gostoso, um papo alegre. Também, se tiver que chorar aqui, vamos chorar, nós estamos juntos. Né? Você tem dificuldade para chorar, não? Não. Não? Flui? Não, flui, Paty. Não trava? Não. Não? Não. Flui. E choro com força. Tá. Você comentou até né, do ponto que se vai. Uma dessas minhas especializações, que foi uma das primeiras, que foi a de psicoterapia corporal, ela trabalha muito com essa questão do chorar, né? Então a gente aprende, nós, seres humanos, a gente vai tirando essa coisa gostosa do bebê, de chorar, tudo. Então a gente precisa se reconectar com esse choro com a barriga, que faz todo sentido. Então esse processo que eu venho passando... Eu tenho acordado umas 3 horas da manhã. E aí eu me conecto com Deus. Ali eu consigo chorar bastante. E pedir, e orar, e me entregar. Isso faz muito sentido pra mim, Patrícia. Muito maravilhoso isso tudo. Quero nesses minutinhos finais, que parece que a gente tá aqui caminhando pros últimos 10 minutos. Eu pensei muito em fazer aquele bate-bola. Que eu acho que ele pode trazer elementos, né, que vêm... rapidinho, né? De repente os que estão aqui e trazer. Girassol. Girassol é uma flor do meu coração. Girassol tem tudo a ver com emoção. Né? Girassol é o nome do meu projeto também. E eu escolhi esse nome porque os girassóis, eles têm... não sei se você sabe disso, acredito que sim. Quando eles não têm o sol, eles se voltam uns para os outros para buscar a luz. E isso para mim é maravilhoso. E eu acho que é o que a gente faz enquanto ser humano, enquanto pessoas. Então, ele te representa? Me representa. Eu tenho uma amiga que me chama de girassol, inclusive. Que legal. Então ele me representa. Colégio Novo. Colégio Novo é um projeto maravilhoso, né? Que eu, assim, um presente, eu acho que foi para mim, ser diretora do socioemocional do Colégio Novo. Então é uma responsabilidade imensa, mas que enche meu coração, faz quentinho no meu coração. Consultório. Consultório é minha vida, Paty. Minha vida, eu não largo o consultório de jeito nenhum. Não, assim, consultório eu aprendo, consultório eu me reinvento, consultório é o meu lugar de esconderijo, porque muitas vezes se eu não tô atendendo é lá que eu durmo, que eu descanso, é lá que eu me reconecto comigo. Então, é meu mundinho. Desde quando eu me formei, o primeiro dia eu já tinha meu consultório. Arrependimento. Ai, arrependimento. Tem alguns. É difícil? É difícil falar sobre eles, É difícil. Mas assume numa boa? Assumo, assim, mas não... Talvez arrependimento...
talvez de não ter uma adolescência como eu queria, né? De ter me envolvido muito cedo, seriamente, né? Mas é isso. Acho que os outros eu deixo para um próximo podcast. Linda. Tristeza, Paty. Tristeza, talvez eu vou lembrando de algumas perdas que eu já tive na minha vida. Tipo? Uma tia muito querida, minha tia Doca. Eu acho que falar dela me traz emoção. E Comida. Falei de... Mudei. vamos pra outra, porque Comida. não tá... Comida, amor. Comida eu gosto de tudo, mas assim... Comida eu acho que tem muito a ver com afeto, Paty. Então eu falo muito isso em consultório. Então a forma como você come, a forma como você digere tudo aquilo, né? Então hoje eu procuro me alimentar de uma maneira assim, ai que delícia que eu tô comendo isso, sabe? Mastigo e gosto. Aquilo tem muito a ver. Então pode perceber, quando a pessoa tem alguma dificuldade emocional, ou ela para de comer, ou ela come demais. Principalmente algo específico, né? Isso. Amor. Adorei esse. Amor, eu acho que é uma pessoa especial que tá na minha vida, que é o único na minha vida, que eu não sei o que vai acontecer da nossa vida, né? Então, assim, que eu vou indo muito pra esse caminho de querer me reencontrar, de querer casar de novo. É isso. Um filme. Filme? Ai, Paty, tem alguns, mas eu tenho uma série que eu gosto, que é... Delas? Como que é? Uma série que fala um pouco de constelação familiar, que eu gosto muito. Esqueci o nome da série agora. Sei, maravilhosa. Tudo Delas, uma coisa assim, gente. Maravilhosa. Que eu acho que tem tudo a ver, mas assim, filmes eu tenho alguns que eu gosto. Aqueles antigos, Titanic, que você vai, ai que delícia. Um livro especial? A Bíblia. A Bíblia, que legal. Já leu ela inteira? Especial. Não li ela inteira. É um projeto que eu preciso concluir, mas a Bíblia é um livro que eu me conecto muito. Uma música. A música da Capuane, qual é? Não tem a música da Capuane, talvez seria a música do momento. Perfeito, que agora é qual? Coldplay. Uau. Paty, Patrícia, Capuane, como é que você prefere? Tem um codinome aí, um nomezinho que te aconchega mais dentro desse contexto? Eu acho que o Patrícia Capuane é um nome forte, né? Que eu decidi, porque eu tenho meu nome comprido, né? Até as pessoas falam, ai, por que você não usa o sobrenome da sua mãe? Não, gente, eu uso, eu honro minha mãe. É uma pessoa muito maravilhosa na minha vida. Só que Patrícia Capuane, que é do meu pai, é um nome muito forte. Qual é seu nome completo? Patrícia Helena. Eu sou Helena, Paty. Helena. Alguém te chama de Helena? Quando minha mãe tá nervosa, às vezes ela fala, Helena! É sério? É sério? Biagini, que é da minha mãe, que é um nome extremamente forte também. Mas eu resolvi usar Patrícia Capuane. Então seu é Patrícia Helena Biagini Capuane. Capuane. Muito bem. Quando a gente pensa em irmandade, pra você o que vem? Irmandade, vem minha irmã. Que é a guerreira que tá sempre do meu lado, que me puxa a orelha, que fala a verdade pra mim. Né, que muitas vezes dói, a gente às vezes discute por conta disso, mas que eu sei que ela quer o meu bem, né, eu sei que ela quer o melhor pra mim, então vem ela na minha cabeça. Amigas. Ai, gente, minhas queridas. Mas o que vem, assim, de prontidão? Paty, eu tenho algumas amigas, assim, eu estaria sendo muito cruel se eu colocasse o nome de algumas, mas eu tenho algumas amigas que são de infância, de 40 anos de amizade, que não moram mais aqui. Eu tenho outras que são da faculdade, que são umas queridas também, né? Outras que são de pós-graduação. Então, eu vou me conectando. Mas são umas 5, 6 amigas, assim, que a gente pode falar, olha, essas daqui são do barulho, são tudo de bom e estão comigo para o que der e vier. Pai. Meu pai... Oh, meu Deus. Meu pai é um querido que você conhece ele, né? Querido. Foi ele até que nos apresentou, né? Verdade! Foi ele que nos apresentou, ele trabalhava lá no Jacques Janine e tal. Foi ele que nos linkou. É interessante porque eu falei isso eu acho que eu te conheço uns 20 anos já. Então que interessante. Verdade. Eu falei isso pro meu irmão ontem, que ele tava em casa, eu falei... nos piores momentos da minha vida, assim, meu pai sempre tinha uma palavra que me puxava. Então...
Não sei explicar, não tem explicação pra isso. Nos piores momentos eu lembro das falas dele. Irmão? Meu irmão é um sobrevivente, porque meu irmão sofreu um acidente quando ele era adolescente, que quase morreu. E é um bibelô da família, que a gente fica cuidando dele até hoje com 40 minutos. Mãe? Minha mãe é minha amiga, minha parceira, minha fiel escudeira. É a pessoa que sabe dos meus perrengues todos. E agora eu resolvi dar uma segurada de contar algumas coisas pra ela. Mas não por maldade, não por isso. E é a pessoa que sempre esteve do meu lado, que sempre me incentivou. Elis. Ah, meu Deus, falar da Elis é chorar, né? O que eu vou falar da Elis? A Elis é meu tudo, pá. Meu tudo. Patcast? Patcast é um sonho que eu tô realizando, que eu queria agradecer muito as pessoas que estão por trás disso. Que linda. Então, aquele convite para todos vocês se inscreverem no canal e prestigiarem essa nossa querida do coração, nessa mais jornada dela, mais uma jornada de sucesso, essa empreitada, ela que nos provoca, né, tanto, né, a sair da caixa, a se ressignificar, a se rever, a batalhar pelos nossos sonhos, e para mim é uma honra estar aqui. Tô sabendo que tá chegando no final, quero agradecer a todo mundo por essa conexão maravilhosa. E aqui, ó, youtube.com/@patriciacapuani, _ psy, familiar, tá? Se inscreva no canal mesmo, divulgue pros amigos. Minha querida, eu não tenho como te agradecer por isso, que você é uma fofa. É assim, um prazer enorme ter você aqui, Paty, você sabe. Girassol, que também nos ligou. Quero te agradecer também por estar aqui, uma grande oportunidade. Eu que amo fazer isso, você sabe. Sei. E quando recebi seu convite, movi realmente montanhas para estar aqui, porque você merece, você é uma querida. Eu tenho muita afinidade com você, sinto um carinho tremendo e desejo todo o sucesso do mundo na sua jornada. Obrigada, meu amor. Muito obrigada. E vida longa ao Patcast, tá? Obrigada. Um beijo para todo mundo que tá aí até agora conectado com a gente. Delícia demais, né? E beijo, Lelis! Né? Gente, gratidão. Tchau, gente. Tchau, até mais. E ó, Patcast. Beijo. Obrigada, meu anjo. Alegria tá aqui, viu? Mesmo, demais.